Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, nesta noite especial, neste começo de semana. Antes da nossa prece, eu gostaria de dar um recadinho e fazer um convite a todos vocês. No dia 23 de março, às 19h30, nós estaremos realizando a nossa Noite da Pizza, aqui na nossa casa, na Casa de Lucas. O evento acontece na Casa de Lucas. É um evento maravilhoso, onde nós nos confraternizamos e podemos, através dessa confraternização, auxiliar a casa nos seus recursos. Os convites estão pelo valor de R$50 e crianças até 6 anos não pagam. Crianças de 7 a 10 anos pagam meia entrada. Aos que quiserem, no Alecrim, os convites estão à venda. Ainda temos alguns convites. Acredito que acaba essa semana, porque o nosso espaço físico é limitado. Então, a venda dos convites também é só um X, né, que a gente consegue vender. Então, aos que estiverem interessados e quiserem participar conosco dessa noite tão especial da pizza, podem comprar os seus convites no Alecrim. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu convido vocês neste instante a fecharem os olhos, fazer uma respiração profunda, elevando os pensamentos ao alto e sentindo as bênçãos divinas que caem sobre nós neste instante. Neste clima de tranquilidade, harmonia deste ambiente, sentimos o abraço do nosso mentor individual. Esse amigo de todas as horas que nos orienta, nos ampara, e pedimos a eles que continuem de mãos dadas conosco, nos fortalecendo em todos os momentos da nossa vida. E saudamos todas as equipes de segurança e proteção da nossa casa e todos os mentores de todos os trabalhos da noite de hoje. Pedimos a estas equipes e a estes mentores maravilhosos que possam nos assistir nas nossas necessidades, trazendo o lenitivo e o bálsamo, conforme a necessidade e o merecimento de cada um. E neste momento saudamos a mentora da nossa casa, Joana de Ângeles, juntamente com a irmã Rosário e as freirinhas do campanário, tão felizes por estarmos aqui nesta noite. E o amor de Maria de Nazaré toma conta deste salão. O seu amor de mãe toca os nossos corações, ampliando mais a amorosidade que existe em nós. Maria nos envolve com seu manto sagrado e nos diz: tudo passa, isso também passará. E a doce mãe de Jesus nos leva até a presença do seu Filho, nosso irmão maior, este mestre a quem servimos com tanto amor. Obrigada, Jesus, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos. E pedimos ao Mestre Jesus que possa nos guiar, para que possamos seguir suas pegadas luminosas e vivenciar o seu evangelho de amor e de luz. E Jesus nos acalenta junto ao seu coração, segura nas nossas mãos e pede que todos nós confiemos, porque Ele está sempre conosco. E Jesus nos conduz até a presença de Deus, nosso Pai, força criadora do universo, a este Pai a quem agradecemos por tudo que somos, tudo que temos, e pela abençoada oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Que assim seja com a graça de Deus. E nesta noite, de maneira muito especial, teremos a presença do nosso presidente Anderson Vespa, que trará a mensagem do Evangelho. Muito obrigada. Ajuste técnico realizado. Boa noite a todos. Que o nosso mestre nos envolva mais uma vez. Nessa madrugada retornou ao plano espiritual um grande amigo. Décio Colombo. O Décio, há 55 anos atrás, fundou o grupo assistencial Irmão Romano aqui em Santo André, e dedicou toda a sua vida nesse trabalho de amor. Então eu quero dedicar a palestra de hoje ao Décio, na certeza de que o plano espiritual está o envolvendo dentro de todo o seu merecimento. Vim, tantarei, andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Muitas vezes a gente traz essa saudade, principalmente dos momentos maravilhosos que vivemos na nossa memória, e a nossa memória do espírito imortal é apenas pautado nessa nossa jornada. Estamos falando que a Terra está passando por um grande momento de transição planetária. Parece que de repente as coisas vão se transformar e o planeta, de uma hora para outra, se transformará num oásis de amor. Na verdade, essa história se realiza há bilhões de anos. E nós vamos relembrar um pouquinho dessa história. A nossa história dentro do planeta Terra. Mas a história do nosso planeta começou há bilhões de anos atrás, num momento maravilhoso, quando o nosso Pai convidou o nosso Mestre para realizar um trabalho. E naquele encontro, houve um diálogo maravilhoso. Filho, preciso falar-te. Vê o que acontece. Pois não, meu pai, estou aqui para ouvir-te. Como sabes, a minha obra se caracteriza pela manifestação incessante, pela vida estuante, pela criatividade exuberante. Sim, meu pai. Como sabes, filho meu, a minha obra não é estática, jamais paralisa a sua dinamização. Sóis substituindo sóis, estrelas substituindo estrelas. Planetas que ressurgem do escombro de planetas que se foram. A poeira cósmica sendo utilizada a fim de que a vida não morra. Dando surgimento a novos planos, novas vidas que nascerão, crescerão, realizarão o seu fanal e transformar-se-ão, para que novos mundos se formem, se transformem. A tudo isso não ignoro, meu pai. Pois bem, filho meu, nos sistemas a qual pertence te dedicas, é chegado o momento de criarmos um novo mundo, onde outros filhos tão amados como tu nascerão, crescerão, caminharão por envios caminhos, até atingirem a plenitude da perfeição possível. E porque me amas, e porque estás perfeitamente integrado às leis soberanas que criei desde a eternidade, e porque eu e tu somos um, escolhi-te para ser o especial dirigente deste novo planeta. Aceitas a missão? Sim, meu pai. Com o teu amparo, com a tua providência e com a tua misericórdia, poderemos realizar tão nobre tarefa. É verdade, filho meu. Trabalharemos juntos na execução deste novo mundo.
e em nenhum minuto estarás lá sozinho, ou qualquer um dos teus irmãos, que caminharão amparados pelo teu amor. Portanto, a partir de agora, sem prejuízo das nobres tarefas que realizas junto a mim, dou-te a especial incumbência de te dedicares a este novo mundo. Para tanto, reúna ao redor de ti trabalhadores valorosos, almas sensíveis, corações enobrecidos, que te auxiliarão nesta nova tarefa. Obrigado, meu Pai, pela confiança em mim depositada. Previno-te, porém, meu filho, que terás que perseverar no amor. Amor que desdobrará de ti através da caridade, da humildade, do devotamento e da renúncia. Pois trabalharás na edificação de um novo mundo e o teu amor não será percebido de início. A tua devoção será ignorada, o teu carinho não será percebido. Mais tarde, eis que é requisito essencial para o teu cometimento, terá que reencarnar entre eles. Confio todos ao teu nobre coração. A ninguém desconsidere. A nenhum deixe sofrer. Ame-os incondicionalmente. Mais uma vez, agradeço-te pela oportunidade. E após a lição assumida, compromisso assumido, aquela alma passou a dedicar o seu trabalho na construção de um novo mundo. Projetos substituíram projetos, até que um dia, uma imensa massa se desprendeu de uma estrela. Estrela essa que mais tarde receberia o nome de Sol. Passou a girar ao redor deste mesmo astro, iniciando todo o processo da sua condição de um novo ninho de amor. Iniciava-se a história da nossa Terra. Naturalmente, naquele momento, um imenso forno incandescente, onde as temperaturas chegavam ao redor de 2000 graus. E os conflitos das energias telúricas com as forças físio-químicas, aos poucos, iam modelando o grande teatro da vida. Com a ação do espaço frio, houve a condensação dos metais e o surgimento dos continentes. Lentamente, o tempo passando, as formas foram se modificando, pois o tempo é o grande instrumento do Pai na formação e na criação de toda a sua obra. Existe sempre o tempo certo para tudo. E Jesus, com os seus auxiliares, foi realizando toda a escultura do nosso planeta, formando os primeiros continentes, os oceanos, até que no tempo certo a Terra estava absolutamente pronta para receber a manifestação da vida. Bilhões de anos já tinham passado. Desce então, obedecendo a ordem mental do nosso mestre, uma energia cósmica sobre todo o planeta. O protoplasma. O princípio da vida no fundo dos oceanos. Naturalmente, células albuminoides, unicelulares, nos fundos dos oceanos. E com o tempo passando, as células foram se multiplicando, novas formas de vida surgindo dentro do reino vegetal, mineral, dentro da programação necessária. E há 600 milhões de anos atrás, o nosso planeta era composto por moluscos, corais, peixes, anfíbios, trilobites, pinheiros, cedros, samambaias, coníferas. E o tempo passando, há 200 milhões de anos atrás, coníferas, vegetais, flores, répteis, mamíferos, monstros gigantes. E os operários do Cristo, seguindo as suas orientações na grande transformação do planeta, há 100 milhões de anos atrás, a vegetação tropical, clima quente e úmido, mamutes, mastodontes, o recuo das geleiras.
12 milhões de anos atrás, após a glaciação, o surgimento da fauna tropical, o homem de Neandertal, de gelos e delúvios, a fauna atual e o surgimento do Homo sapiens. Eis toda a evolução da espécie humana, desde o procônsul até o moderno Homo sapiens. Naturalmente, no momento que adentramos ao reino hominal, recebemos a individualidade e passamos a seguir dentro das nossas escolhas, assumindo o nosso livre-arbítrio, para um dia retornarmos ao Pai. Porém, o processo do nosso planeta estava extremamente atrasado. Paralelamente àquele momento, havia na constelação do Cocheiro, 42 anos-luz de distância da nossa Terra, um planeta que estava deixando de ser de provas e expiações e passando a ser regenerador. Capela. Para matarmos a nossa saudade dos 2 sóis de Capela, pois essa é a nossa origem como espíritos imortais. Naquele momento, nessa transição de mundo de provas e expiações para mundo regenerador, milhões de espíritos que habitavam Capela, provas e expiações, não tinham a condição moral mínima de habitar o novo planeta. Então, depois de grandes cataclismas e grandes mortes coletivas, aqueles espíritos foram levados ao orbe de Capela. As grandes comunidades espirituais haviam se reunido e deliberado que aqueles irmãos com um elevado conhecimento intelectual, mas de uma moral ainda relativamente baixa, pois não podiam continuar na nova Capela Regeneradora, seriam trazidos para o orbe do planeta Terra, para agilizar todo o processo evolutivo do nosso planeta. Reunidos no orbe de Capela, receberam a palavra e o estímulo do nosso Mestre Jesus. Jesus mostrou-nos os caminhos difíceis que iríamos percorrer na caminhada, mas disse que estaria conosco o tempo todo e que nunca estaríamos desamparados. No momento certo, orientadores divinos, amparados pelo seu amor, mensageiros da luz, estariam nos mostrando o caminho. Fomos então trazidos do orbe de Capela para o orbe planetário da Terra, permanecemos algum tempo em preparação perispiritual e mergulhamos no planeta. Inicialmente, na Lemúria, um continente que já não existe mais, que seria onde hoje é a Oceania. Ali, nós tivemos o contato com as primeiras espécies que habitavam a Terra. E fomos amparados por emissários divinos, Numo e Juno. Eles nos mostraram o caminho para que pudéssemos retornar à Capela. Mas a nossa revolta por estarmos vinculados a raças tão primitivas se fez intensa. E rapidamente começamos a interagir com as nossas limitações. E quando a Lemúria deixou de existir, mais uma vez fomos amparados e levados para a Atlântida, junto com emissários do amor do Cristo, Anfion e Antúlio. Eles nos mostraram o caminho, falaram da grande consciência cósmica, do amor ao próximo, mas começávamos a relembrar o manuseio das energias, começávamos a buscar poder e nos afastamos da fraternidade. E quando a Atlântida submergiu, mais uma vez a misericórdia divina veio ao nosso encontro e nos levou para a China, junto com Forri, com Lao-Tse, com Confúcio. Deles ouvimos orientações maravilhosas, convidando-nos ao crescimento moral. Mas estávamos envolvidos com os sentimentos belicosos, queríamos conquistas, queríamos vantagens, queríamos poder. Mais uma vez precisávamos ser amparados e fomos conduzidos ao Egito, junto com os sacerdotes. Dentro dos templos já se falava claramente na unicidade divina, um único Deus. Mas
A busca do enriquecimento ainda falava muito forte. E nós nos perdemos no manuseio das energias dentro dos templos, junto com os sacerdotes, e mais uma vez somos amparados e levados junto à Índia, ao Tibete, com Krishna, com Buda. Deles recebemos orientações maravilhosas. Nos mosteiros tibetanos tivemos a oportunidade de conhecer o pensamento de Krishna, mas preferimos descer para o Vale do Ganges. Continuando, nos trouxe um ensinamento fantástico, porque a Grécia, na época de Sócrates, era governada por 70 tiranos, corruptos, naturalmente. E Sócrates pregava a ética, o louvor, junto à juventude, conclamando os jovens para se colocarem contra a tirania. Naturalmente foi preso e condenado à morte injustamente, é claro. Na véspera da sua prisão, o seu discípulo Criton vai ao encontro dele e mantém um lindo diálogo. Mestre, vim dizer-te que esta noite tu estarás livre. Livre? Se estás dizendo que estarei livre, estás afirmando que estou preso? Sim, mestre, tu estás preso, dentro de uma cela, trancafiado, não pode sair, tu estás preso. Sócrates se aproximou da pequena janela que fitava o mar Egeu, balançou a cabeça e disse assim: Criton, que péssimo filósofo tu és. Tu acreditas mesmo que eu estou preso? Preso está quem tem vícios. Preso está quem tem paixões, que mesmo andando livres pelas ruas, estão vinculados aos seus vícios, acorrentado às suas paixões. Eu sou livre e despojado. Até onde o meu pensamento for, lá estarei eu. Mas estás me dizendo que esta noite estarei livre. E eu posso saber como? Ah, mestre, é simples. Nós reunimos as nossas economias e vamos subornar o guarda. E ele vai deixar a porta da prisão aberta e tu poderás evadir-se e estar conosco falando de louvor, honradez, de ética. Sócrates mais uma vez balançou a cabeça e disse: Criton, como posso pregar a verdade concordando com a mentira? Como posso falar em ética, tendo aceitado o suborno? Diga a teus amigos que Sócrates não irá. Mas, mestre, amanhã irão matar-te. Tu acreditas mesmo que irão matar-me? Eu sou imortal. Eles rasgarão as vestes e eu sobreviverei. Mestre, vão dar-te cicuta capaz de matar 10 cavalos e eu sobreviverei. Na manhã seguinte, no pátio interno da prisão, o soldado carregando o alabastro que continha o veneno, também era fã e adivinhava os ensinamentos de Sócrates. E ele se aproxima do ancião e diz assim: Senhor, ainda tens 1 hora antes de beber o veneno. Sócrates então chama Platão, o discípulo a quem ele acreditava que iria dar continuidade em todos os seus ensinamentos, e diz: Platão, a única certeza que eu levo da vida é que mais vale sofrer uma injustiça do que cometer uma. Olha para o soldado, pega o alabastro e diz assim: 1 hora. O que é 1 hora para quem tem toda a eternidade? E tomou o veneno. Quando a mente se iluminou, Criton veio correndo: mestre, aonde nós vamos enterrar o corpo, o cadáver? Joga fora, em qualquer lugar. Eu não estou dentro dele. E entrou para a eternidade. 2.400 anos depois está aqui vivo, relembrado, símbolo da verdade, da honradez, da ética. Portanto, que essa nossa consciência de caminhar na direção do Pai seja pautado nessa consciência de louvor e ética e de amor ao próximo. Mas toda essa mensagem de Sócrates não falou aos nossos anseios, e no lugar de segui-lo, preferimos nos vincular a Esparta, entregando-nos aos conflitos, às guerras, às conquistas,
e mais uma vez fomos amparados. Dessa vez, levados à Palestina, cruzamos o deserto com Moisés. Vimos Moisés receber o decálogo. Tivemos a oportunidade de ler os pergaminhos dos profetas. Mas o nosso íntimo ainda estava vinculado à soberba dos fariseus no Sinédrio. E não pudemos compreender a mensagem. Era então o tempo de Jesus realizar aquilo que havia combinado com o Pai. E na noite mais sublime da humanidade, a luz se faz presente em forma de um menino. Esse menino foi crescendo, foi demonstrando a sua capacidade impressionante de amar. Educado, compreendendo as mensagens dentro dos mosteiros essênios, para no momento certo vivenciar a grandiosidade dos seus ensinamentos. Aprendeu o seu ofício de carpinteiro, orientado por José, para que pudesse ter uma profissão. E no momento certo foi ao encontro do seu primo Batista, para iniciar a sua vida de Messias. Convidou homens simples, para que pudessem, junto com ele, interagir em todos os seus ensinamentos. Amparou a todos que o buscavam, mostrando os seus poderes e que o Filho de Deus estava entre eles. Amparava, trazia as mensagens e mostrava o caminho. No alto de um monte, ele nos trouxe um código universal de amor, dando-nos a certeza do caminho maravilhoso das bem-aventuranças, do amar ao próximo como a ti mesmo, de amar aos inimigos. Diante de uma adúltera, ele simplesmente disse: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Junto com o seu colégio de escolhidos, orientava, mostrando-lhes como agir quando ele não mais estivesse com eles, deixando claro que haveria um momento em que eles seriam os representantes do seu amor. Falando-lhes dos segredos naturais que somente um mestre diz aos seus discípulos. No Templo de Salomão, teve a oportunidade de falar diante dos grandes doutores, falando em fraternidade, falando em amor ao próximo, fatos que questionavam intensamente aqueles senhores que buscavam o tempo todo poder junto àqueles que seguiam no Templo de Salomão. Trouxe-nos o convívio, a fraternidade, a vivência de amor, dizendo-nos que aquele que quisesse ser o maior fosse o seu servidor. Seguindo as Escrituras, adentrou ao templo, sentado num burrico. Esse é o mestre que precisamos seguir, que nos fala os nossos anseios, que pede simplesmente que amemos ao próximo como a nós mesmos, o grande pastor de almas. No momento mais difícil do seu martírio, ele transformou a cruz no símbolo do autoconhecimento e da autorredenção, convidando-nos a todos para que possamos seguir os seus ensinamentos, crescer dentro da vivência necessária, conhecendo a nós mesmos e superando os nossos obstáculos. O nosso pastor, aquele que convida-nos para seguirmos, para sermos as suas ovelhas, e neste momento, com certeza, pede que sejamos também pastores, mostrando o caminho para tantos. Junto com os seus apóstolos, ele foi preparando o terreno. Após o seu desencarne, permaneceu mostrando como seria a grande caminhada redentora, dizendo-lhes que se ele havia sido martirizado, não seria diferente com os seus seguidores. E um jovem doutor da lei, Saulo de Tarso, houve denúncias de que numa casa chamada Casa do Caminho, nas margens de Jerusalém, tinham seguidores que realizavam milagres em nome de um carpinteiro de Nazaré, que diziam ser o Messias prometido. Vai então
averiguar e vê Estevão curando uma criança, estendendo a mão em nome de Jesus. Manda prender Estevão, acusando de calúnia, blasfêmia e feitiçaria, e o condena à morte por apedrejamento em praça pública. Iniciava-se o martírio e a perseguição dos seguidores do Cristo. Mas havia uma missão para aquele jovem. Às portas de Damasco, Jesus o convida: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali ele se transforma no maior divulgador da mensagem do Cristo. Mas a perseguição que ele havia iniciado também chegou a ele, e ele morre decapitado em Roma. A perseguição chegou a todos. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. André numa cruz em forma de X. O único que foi poupado foi João, que na ilha de Patmos trouxe-nos ensinamentos maravilhosos, que até hoje procuramos compreender no seu Apocalipse tão místico, nos falando sobre tudo isso que estamos vivenciando. A perseguição havia se iniciado e a nossa mentora na sua jornada como Joana de Cusa é levada à fogueira, porque não quis abjurar o mestre a quem ela seguia. Nos circos, feras devoravam todos os seguidores do cristianismo de uma maneira absolutamente cruel. Mas o imperador Constantino teve um sonho que os seus exércitos ganhariam as batalhas carregando uma bandeira com uma cruz. E ele acaba com a perseguição aos cristãos. Pouco tempo depois, o imperador Teodósio oficializa o catolicismo como a religião oficial de Roma. E aí começou a inverter todos os ensinamentos de Jesus, da simplicidade, da pureza e da fraternidade. Começamos a criar cargos e poderes. No ano de 607, cria-se o poder papal, a ascensão do bispo de Roma sobre todos os demais bispos do mundo. Em 1096, institui-se as cruzadas. Conquistar as terras santas, e como se matou em nome de Jesus. Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa, de uma maneira cruel, matavam levando a bandeira do Cristo. Momentos difíceis na Idade Média. Em 1231, o Papa Gregório IX instala o Tribunal de Inquisição. E todos aqueles que não concordavam com as orientações da Igreja eram levados à morte. John Hus, o alemão, que questionava a cobrança das indulgências da Igreja, não quis retornar à sua condição anterior e foi levado à fogueira. Assim como Giordano Bruno, italiano, filósofo e cientista, ao dizer que o universo era infinito e que a Terra não era o centro do universo, era apenas mais um planeta diante de tantos outros, é levado à fogueira. Galileu Galilei se retratou. Ao defender Copérnico, dizendo do heliocentrismo, para não morrer, ele voltou atrás. Toda a perseguição havia chegado a um estado intenso. Martim Lutero, seguindo as orientações de John Hus, na Alemanha, começa a se colocar contra a cobrança das indulgências. Seria levado à morte, seria levado à Santa Inquisição, se a Alemanha não se fechasse com ele e ele criasse uma nova religião, o protestantismo. Mas esse ato teria um preço muito caro. A triste noite de São Bartolomeu, em Paris, quando centenas de seguidores da nova religião morreram, seguindo as ordens da família Médici. Foram os momentos mais sombrios da história do nosso planeta. Como deve ter sido difícil para o nosso mestre seguir todas aquelas aberrações que eram cometidas em seu nome. Era chegado o momento de uma nova etapa. Surge então o Renascimento, e com ele
grandes artistas, grandes pensadores, grandes cientistas. Leonardo da Vinci, Michelangelo. Na música, Cláudio Monteverdi. Na literatura, Maquiavel, Luís de Camões e o maior de todos, Shakespeare. Através de Gutenberg, que criou a prensa, começou-se a multiplicar a produção de livros. E o pensamento começou a ser levado a outras nações e surge o iluminismo. Novas ideias, novos pensadores, como Descartes, Molière, Rousseau, Voltaire. Nas ciências, Newton, Mesmer, que influenciaria tanto ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tudo isso trazendo um crescimento comercial do Renascimento que criaria todo o acúmulo de capital necessário para ver a Revolução Industrial. E o surgimento de novas máquinas que diminuiriam a distância entre as nações, para que as ideias pudessem rapidamente ser levadas a todos. E surge então a consciência da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que proporcionou o surgimento do Consolador prometido, como o Mestre havia nos dito. E o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, na noite de 18 de abril de 1857, assume o pseudônimo de Allan Kardec e nos traz o Livro dos Espíritos. E o que o Livro dos Espíritos nos fala sobre a transição planetária? Pergunta 728. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Na pergunta 732, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com o estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições das existências são outras. O nosso planeta tem tudo para se transformar num mundo melhor. Mas o Evangelho nos traz uma mensagem maravilhosa no prefácio escrito pelo Espírito Verdade no 2º parágrafo. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E também na Gênese. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que os grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. A humanidade chegou a um período de transformação e a Terra tem que elevar-se na hierarquia dos mundos. Nada de místico vejais nestas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. O grande Chico, o maior médium que nós podemos dizer que a nossa doutrina já teve, nos trouxe ensinamentos maravilhosos em toda a sua lavra maravilhosa de livros. Mas 2 em especial nos falam de orientações muito claras. A Caminho da Luz, que é pautado tudo o que vocês viram na palestra de hoje. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio dos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. E um livro pequenininho, de 1971, Plantão de Respostas. Pergunta: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Através
da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. 2057. Matemáticos de plantão, quanto tempo falta? 33 anos. Óbvio que Emmanuel teve o bom senso de dizer ao redor de. Pode não ser exatamente em 2057, mas que seja em 2100, em 2157, que para nós continua sendo amanhã. A única certeza que nós temos é que esta é a nossa última jornada na Terra, planeta de provas e expiações. Ou nos capacitamos para continuar nela, já como um planeta regenerado, ou bye bye Terra. Nós já vivemos isso em Capela. Será que ao redor de 30 a 40 mil anos não são suficientes para que a gente aprenda a fraternidade? Que aprendamos a olhar o próximo, como Emmanuel nos diz, entre nós e Deus, o próximo é o intermediário. É junto com o próximo que eu vou aprender o maravilhoso caminho da fraternidade e do amparo e de me permitir também ser amparado, para fazer parte dos trabalhadores do Cristo, dessa pleiade de irmãos que da espiritualidade nos amparam e nos convidam o tempo todo para o crescimento. Irmãos que foram se unindo aos seguidores do Cristo, Lucas, Marcos, Agostinho de Hipona, Francisco de Assis, Clara de Assis, Antônio de Pádua, Martinho Lutero, Teresa d'Ávila, Luiz Gonzaga, Juana Inês de la Cruz, nossa mentora na sua jornada no México, Joana Angélica de Jesus, nossa mentora na sua jornada em Salvador, Vianney Cura d'Ars, professor Hipólito Leon Denizar Rivail, o codificador da nossa doutrina, Dr. Bezerra de Menezes, Leão Denis, Eurípides Barçanufo, o grande Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o grande palestrante e aquele que traz as orientações da nossa mentora, Divaldo Pereira Franco. E eu pergunto a vocês, de quem é essa mão? É a mão do Cristo convidando-nos para que nós sejamos os seus braços físicos aqui na crosta. Nunca Jesus necessitou tanto de nós. Nós que compreendemos essa doutrina, nós que compreendemos a fatalidade do desencarne e o retorno às dimensões espirituais, nós que temos a consciência de que esse planeta chegará à condição de um planeta melhor, o planeta dos nossos sonhos e dos nossos desvelos, precisamos aceitar o grande convite do Cristo, que abre os seus braços, pedindo-nos para que possamos auxiliá-lo nesse momento tão especial do planeta. Pois o tempo passa e atravessa as avenidas, e o fruto cresce, pés enverga o velho pé, e o vento forte quebra as telhas e vidraças, e o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode não ser essa mulher o que te falta, pode não ser esse calor o que faz mal, vê como um fogo brando funde um ferro duro, vê como o asfalto é teu jardim, se você crê. Que há um sol nascente avermelhando um céu escuro, chamando os homens para esse tempo de viver. E que as crianças cantem livres sobre os mundos de quem, sonhando, nos mostrou um mundo melhor. E que o amanhã seja por nós
a porta aberta do nosso hoje na realização da grande caminhada redentora, que é o que o Mestre pede a todos nós. A construção de um mundo melhor, que será a verdade de uma terra regeneradora, independente de nós. Mas que nós possamos estar nela, porque um dia assumimos esse desejo dos potenciais divinos que trazemos. Um beijo no coração de todos. E assim, felizes por mais esse aprendizado, vamos agradecendo ao Anderson. E o que Cristo quer de nós, que nós possamos, nessa noite, refletir mais uma vez sobre tudo que foi falado. Que haja amor, paz e compaixão entre todos os seres do universo. E assim, abrindo os nossos corações, nesse amor imenso do Cristo por nós, vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, pelos países que estão em guerra. Vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, nos entregando ao Pai, para que se cumpra em nós a sua vontade. E assim, pedimos a Jesus que acompanhe a todos nós de volta aos nossos lares, em sua companhia. E agradecidos, vamos pedindo licença e que Jesus acompanhe a todos, graças a Deus. Sim, sim.